Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou demonstrar hoje uma das maneiras que nós podemos fazer de sombreado. Lembrando que eu estou usando os lápis Lira Groove. Na minha mão está agora o 0,76. E eu determinei que eu tenho uma luz nessa região superior do lado direito da etiqueta. Então, sempre que vocês forem fazer um colorido que a iluminação estiver numa região, o oposto é a sombra, tá? Então, eu vou concluir com vocês esta região aqui do colorido depois que eu fizer todo o sombreado. Se eu tenho a luz aqui da parte superior direita, o esquerdo vai ser mais sombreado, tá? Então eu vou começar fazendo nesta região, independente da cor que eu for usar, vocês podem escolher esse tom de marronzinho, tá? Se vocês estiverem utilizando outros lápis, eu sugiro que vocês usem o marrom mais escuro que vocês tiverem na caixa. Pode ser um sépia, um dark sépia. Neste caso aqui da minha caixa dos Lira Groove, são 36 cores e o marrom mais escuro que eu tenho é esse aqui. O gostoso de nós começarmos a fazer esse tipo de colorido, já marcando as regiões de sombra, é que a gente já tem um trabalho praticamente definido também dos volumes. Então a gente já vai ficando com uma área que a gente vai determinando, né? De mais escuros, ou se quiser ainda fazer as regiões de volume, também eu posso ter essa opção, tá? Desculpa. Para quem está começando a fazer esse tipo de colorido das marcações de sombreado, quando vocês pegarem uma ilustração, vocês escolherem 3 pontos que são bem interessantes, tá? Aonde eu quero a minha iluminação, primeiro ponto para vocês lembrarem que vai ficar mais bonito, como vai ficar mais bonito, vocês podem escolher fazer as regiões de luz, né? Sendo que o oposto à luz é a sombra. Não significando que esta luz tem que ser um sol, que essa luz tem que ser uma lâmpada, mas sim determinando o que eu quero. Se eu tiver uma arandela, se eu tiver um abajur, tá? Tudo isso vai me proporcionar uma região de iluminação. O oposto a ela, então eu vou fazer as áreas de sombreados, tá? Então, se vocês querem fazer uma ilustração de inverno, por exemplo, eu também posso ir determinando aonde eu quero a minha luz, né? Pode ser numa região, como a gente está fazendo esta etiquetinha aqui, uma região que eu tenho neve, né? Uma região de pontos de inverno, mas eu vou ter também uma iluminação, né? Eu não preciso fazer uma iluminação noturna, mas eu posso escolher a iluminação que eu tenho num dia de neve. Tá? Que um dia de neve não significa que eu tenho um dia cinza, um dia nublado, né? Não necessariamente a neve está nessas condições, tá? Claro que nós estamos falando numa ilustração lúdica, não estou falando em regiões de realismo, tá? Mas é uma dica para vocês. A primeira delas, escolher se eu quero fazer a luz do lado direito, se eu quero fazer a luz do lado esquerdo, em cima, tá? Uma outra dica também é, após a escolha
dessa iluminação vocês escolherem as cores que vocês estarão usando, tá? Que independente de eu estar fazendo a minha região de sombra com o marrom ou com cinza, eu posso escolher as cores, como eu falei para vocês, por exemplo, num dia de neve, né? Ou se eu quero as cores mais intensas num dia de verão. Então é mais uma região que vocês também podem fazer uma escolha, tá? São as bases para a gente começar a fazer um colorido, tá? Então, na minha opinião, primeiro a região que eu estou fazendo de sombreado, aonde eu vou colocar a minha luz. Depois eu escolho a estação que eu gostaria, né, de dar o destaque, e aí escolher as cores, o material, tá bom? É apenas uma dica para vocês. Eu, quando vejo o começo de uma ilustração, por exemplo, eu já sei onde é que eu vou querer a luz, já sei o que eu vou querer fazer, qual será, né, o material que eu vou usar e as cores por conta dessa luz. Novamente eu vou pegar uma cor bem clarinha agora, que é o nosso 084, porque como eu vou ter bastante iluminação aqui, este lado dos meus galhos será bem clarinho, bem iluminado. Tá? Essa cor que eu estou usando é bem próxima do amarelo, que vocês sabem que eu vou fazer depois todos os pontos de luz. Utilizando nessas áreas que eu deixei em branquinho, esse meu tom mais claro já vai me proporcionar, me ajudar a clarear, né, toda a minha região de luz vinda do ponto que eu determinei como o nosso ponto de iluminação. Com o 024 eu vou vir aqui para o nosso vestidinho da Gingerbread, lembrando que eu posso simplesmente passar uma camada clarinha, tá? Não há necessidade de eu deixar uma camada tão intensa, uma camada tão marcada, tá? Depois eu venho retocando tudo isso, mas como eu já tenho o marrom, neste caso aqui, das marcações de sombra, então é possível que eu faça uma camada delicada, é possível que essa camadinha eu intensifique nas regiões que eu determinar, que eu gostar. E vocês vão vendo que a gente já vai ficando com uma leve noção do que a gente tem de volume, tá? Então, olha, por exemplo, essa região aqui ficou muito marcada. Então, eu já venho e já marco o restante, tento igualar a minha camada aqui para não ficar tão destacada do restante e dar um melhor acabamento quando eu for fazer os outros ajustes de cores. Então, eu já posso vir dando essa camadinha mais intensa aqui do sombreado, do marrom, para outra região, né? Já igualo tudo, capricho. Vocês que estão fazendo nas áreas, opa, ajuda, quebrou. Nas áreas mais intensas também podem ir dando uma leveza na mão, porque aqui a gente vai ter um pontinho de luz, que é a região que está vindo a minha iluminação. E dando continuidade, então, aqui a nossa
camadinha desse vermelho 24, né? Essa região do braço aqui, né, dessa manga aqui, eu vou deixar bem mais clarinho, porque me dá a impressão que ela tá para frente do corpinho da nossa gingerbread aqui, né? Então eu posso deixar um pouquinho mais claro, dando os destaques delicados aqui na hora que eu terminar de fazer as correções. Tá? Essa região do centro aqui do vestidinho dela, eu posso intensificar como eu fiz aqui embaixo. Porque aqui tá na frente da carinha dela e não vai ter tanta iluminação assim. Tá? Vou vir com um tom de ocre, que é o 0,87, o mesmo tom que eu usei aqui ao lado. Sempre eu procuro sair desse tom mais escuro para o mais claro, aliviando a minha mão. Nessas regiões que eu tenho assim os pontinhos mais clarinhos, que eu não passei aquele tom de marrom, como eu fiz em outras etiquetinhas, vocês também podem vir e colocar um ponto amarelado aqui, deixando o destaque da nosso brilho, né, que vem vindo aqui da direita para a esquerda, na parte superior. Por exemplo, nessa região aqui agora que eu vou colocar o meu tom de ocre, eu posso fazer bem levezinho, né, apesar do próximo aqui desse laço, porque depois eu destaco com o meu amarelinho. Mesmo eu tendo essa região agora de sombreado, eu continuo com o nosso tom de ocre para poder ir dando os destaques da luz e da sombra. Esse cookie que ela está segurando aqui em forma de gatinho, eu vou fazer neste tom também a camada de base, porque depois eu venho com um pouquinho do preto ou um pouquinho de cinza, né, para fazer o nosso glacê aqui por cima da nossa bolachinha. Aqui eu vou deixar clarinho. Agora vamos voltar para as nossas folhinhas com o 068. Lembrando que eu tenho essa folhinha virada aqui, mais escura, e deixo um pouquinho mais claro para cima. Um pequeno degradê delicado. Desculpa, mexi no papel. Mesma maneira eu vou fazer o restante, né? Vou fazer da mesmo jeitinho daqui. Deixando essa parte bem clarinha porque eu tenho a luz. E assim eu vou completando todo o colorido, né? A construção partindo então das sombras, dos brilhos, e vocês vão vendo que essa construção é bem gostosa de fazer, tá? Este lado esquerdo eu tenho sombreado, né? Então aqui eu vou fazer uma folhinha um pouquinho mais intensa, mas só para dar o destaque do contraste com o céu. Tá? Onde mais eu tenho folhinhas? Por aqui. Esta região que eu tenho todos estes galinhos, eu acho bem interessante de vocês fazerem da nervura central para as folhinhas, em oposição à minha luz, este tom de verde mais escuro, que aqui eu não estou marcando a minha sombra,
que são os tons que eu tenho só destes raminhos, tá? E vocês estão vendo que esses raminhos de cima eu quase não estou pintando, eu estou deixando esbarrar um pouquinho desse verde, porque esses raminhos estão tão próximos ali do sol que eles vão ficar mais bonitinho num tom bem clarinho, que é esse agora do nosso 0,71. Porque se vocês tiverem a oportunidade de olhar um galho próximo assim de uma iluminação em direção a uma luz intensa, como é o caso da luz do sol, vocês vão ver que elas praticamente somem, né? A gente quase não tem a percepção, não consegue ver essa beiradinha, por exemplo, dos ramos. Agora eu vou vir... Não, desculpa. Agora eu vou vir com o meu verdinho 0,54, que é o meu verde água, intensificando aqui para baixo do nosso lacinho. E essa região que eu tô fazendo nesse minuto agora aqui também um pouquinho mais intensa, que depois eu corrijo a sombra, tá? Aqui um pouquinho mais intensa também, porque tá em oposição à luz. Aqui só uma beirada, porque isso tudo aqui tá recebendo luz também. Por aqui, vamos pegar o 0,99, que é o preto, como eu falei para vocês, eu vou dar o destaque aqui nesse gatinho, né, como se ele fosse um acabamento todo em pretinho, fosse um gatinho mesclado aqui. Nesse glacê aqui a gente pode pôr o nosso pretinho. Só para dar um volumezinho aonde a própria ilustradora coloca esse pontilhismo para eu fazer uso, né, dessas regiões de volume. O nosso coração do pirulito eu vou fazer com o 0,24, mais escuro aqui próximo da carinha e um pouquinho mais claro na região superior. Bem delicado, não tenho necessidade de fazer um vermelho tão intenso, porque se eu fosse fazer isso eu colocaria até sombreado nessas regiões, mas não vejo necessidade neste momento. Agora vamos pegar o verde. O nosso verdinho é o 0,68. Essa outra listinha eu vou deixar em branco mesmo, para ter uma sequência do colorido bem bonitinho. E independente das cores que vocês escolherem para execução de um colorido em outra ilustração, em outras regiões, vocês podem ficar tranquilos que não tem problema da gente fazer com o sombreado no marrom, né? Às vezes os tons de cinza, não é sempre, mas dependendo do material, às vezes o tom de cinza, dependendo do material que a gente está usando, da qualidade do lápis, por exemplo, ele pode esverdear um pouquinho os tons de amarelos, os tons alaranjados. Então eu sugiro que a minha preferência é fazer todo esse colorido com os tons de marrom. Vamos pegar o nosso 0,87, fazer aqui o palitinho do nosso pirulito e completar essa região do coraçãozinho, tá? Com um tom de azul,
eu vou fazer esse presentinho, que é o 047, o mesmo tom que eu utilizei no fundo. Aqui. E ali eu também tenho a mesma situação do lacinho da cabeça do Ginger, né? Um pouquinho mais escuro por dentro, mais sombreadinho, e as beiradinhas mais claras. Essa nossa, né, aliás, caixa aqui com listadinho, eu também vou fazer no tom de cinza, e vocês veem que há uma modificação, aliás, no tom de azul. Vocês veem que há uma modificação por causa do marrom, mas o marrom é o sombreado. Tá? Eu vou pegar novamente o meu marrom 076 para fazer o retoque nessas regiões de sombrinho. Tá? Então vocês veem que é uma ilustração pequenininha, mas tem muito detalhezinho. Aqui também eu havia esquecido. Onde mais? Vamos vir agora então com o amarelo, marcando as nossas luzes. O 006, desculpa. Como eu falei para vocês, aqui eu vou ter uma iluminação bem intensa, né? Porque tá bem na direção do nosso sol. Então a minha sugestão é que vocês façam essa região aqui dessas folhinhas bem iluminadas. E se quiserem, depois de todo o colorido pronto, quando for fazer os acabamentos com a canetinha posca, pode colocar um pontinho de luz aqui bem intenso, né, que é onde está estourando a nossa iluminação aqui, que é a região que eu determinei do brilho da minha luz, do meu sol. Tá? Então, olha. Eu espero que estas dicas que eu estou dando para vocês, quando vocês precisarem fazer qualquer tipo de escolha das iluminações, ajude vocês bastante, porque elas são bem valiosas, sabe? A gente vai, depois que a gente pega o jeito de fazendo esses coloridos, elas ficam bem legais e a gente vai tendo um colorido melhor trabalhado, um colorido mais destacado, né? Um colorido que fica mais caprichado com todas essas informações que eu estou dando, tá? Com o meu 004, então eu vou determinar para vocês aonde está a minha luz, que será nesta região aqui. Tá? Da mesma maneira que eu deixei pronta para vocês as outras referências, né, de direção, da onde eu tenho toda essa iluminação, para vocês guardarem essas etiquetinhas aqui, essa região toda de iluminação mais trabalhada, com mais informações. Eu vou até apagar isso aqui agora com vocês, porque a nossa iluminação não era para ser oposta dessa. Eu achei bobagem, porque a gente já sabe que se eu fizer o inverso vai ficar numa outra região. Então a iluminação desta nossa última etiquetinha será aqui em cima, né? Eu escolhi colocar o sol aqui. Então eu tenho a iluminação aqui. E agora vamos caprichar nesse acabamento, deixando, como eu falei para vocês, olha, essa região aqui da beiradinha desses raminhos pode deixar bem clarinha, pode deixar bem destacada, porque é a região que está próxima, muito próxima, aliás, da iluminação. Então eu volto agora com o 032.
né? Já venho trazendo uma área de passagem aqui, que eu vou terminar com o meu azulzinho. Então essa região toda aqui eu já posso deixar preparada para a hora que eu vir com a outra cor, eu já tá com uma passagem mais caprichadinha por aqui. Aqui atrás também. E vou concluindo então agora com o meu 0,47. E eu venho da região que eu tenho o azul, chegando na região que eu acabei de passar o meu tom rosado, ou o meu tom de salmão, no meu caso aqui, tá? Quando vocês forem fazer essas passagens, é uma região bem gostosa de trabalhar assim, porque não fica aquela marca grosseira, né, entre o sol e as iluminações que eu quero ter depois. Mesmo se vocês fizerem uma iluminação de um luar, por exemplo, que foi o que eu comentei na última live, vocês podem utilizar essas iluminações até para uma noite de Halloween. Então, mesmo que vocês façam esses tipos de colorido, essas passagens ficam bem legais, sem marcas, tá? E aí, no caso de um luar, eu venho com os tons de azuis, cinzas, até chegar no branco. Que isso a gente faz num outro colorido, tá? Eu vou pegar o meu verdinho, o 0,68, e fazer o sapatinho aqui. Fazer o sapatinho em verde. Os botõezinhos em verde também. E agora os acabamentos eu venho com a caneta Posca. Como eu tenho a iluminação aqui de cima, da direita para a esquerda, eu preciso fazer o sombreado aqui dela. Agora então eu vou vir com o meu 0,76, né, que eu fiz todo as marcações de sombra, e próximo aqui dela fazer esse nosso sombreadinho também. Aqui eu vou fazer toda uma região do vestidinho, né? Não vou fazer toda essa região aqui próxima do sapato, mais escurecidinho, vindo aqui para frente nesta direção de diagonal, né? Porque se eu tenho a iluminação lá em cima, eu não vou ter luz para cá. Aliás, eu não vou ter sombra do lado direito inferior, eu vou ter a luz. E aqui eu também vou ter a sombrinha de todo esse elemento que eu fiz aqui. Então eu tenho aqui, né? Se ali no meu gatinho eu fiz aquela luz na cabecinha dele, eu vou ter sombreado até essa beirada. Então, aquelas linhas de construção que eu comentei com vocês desde o começo, nas outras etiquetinhas, elas servem para uma referência desses tipos de colorido. Então, eu estou fazendo aqui próximo do elemento mais escuro e trago essa sombrinha um pouquinho mais delicada, já que eu tenho esse ponto aqui embaixo de neve. Tá? Então, olha, eu venho nessa direção também e nessa direção. Com o 0,99, o preto, a gente faz próximo desse elemento que tá aqui na neve mais escurinho. E no caso dessa nossa caixinha, a mesma coisa. Então, eu vou vir com a iluminação por aqui, aliás, com a sombra, né, já que a iluminação tá nessa região também. Tá? Eu não fiz o sombreado em todas as caixinhas, porque não é o caso da onde eu determinei a iluminação.
tá? Então, olha, aqui nessa direção e aqui nessa direção. Lembrando que eu tenho uma altura, né? Então eu posso trabalhar melhor essa região aqui para dar uma referência para o observador que eu também cuidei dessa nossa sombra. E da mesma maneira eu venho com o 0,99 nessa região mais próxima aqui e dou uma escurecida e uma aliviada com degradê delicado. Ok? Espero que vocês estejam gostando. Vamos fazer o nosso coraçãozinho ali em cima. E assim que eu terminar todos os acabamentos, eu posto para vocês lá no meu Instagram, no Carol Castilho Arte. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo ou entrem em contato lá pelo direct do Instagram. As minhas redes sociais é no Carol Castilho Arte. Um beijo e até mais!